O fazendeiro aceitou uma mulher da cidade, mas nunca imaginou como isso mudaria sua vida. Carlos era um homem de poucas palavras e de rotina marcada. Às 6 da manhã, o som do galo ecoava pela fazenda, misturando-se ao som do motor do trator que Carlos fazia questão de ligar ele mesmo. As mãos calejadas e o rosto marcado pelo sol eram provas de uma vida inteira dedicada ao campo. Ele gostava da paz da fazenda, da ordem e do silêncio que preenchiam seus dias. Contudo, havia um vazio que ele jamais admitiria, nem mesmo para si. Sua irmã, Ana, insistia em dizer que a fazenda precisava de uma mulher para trazer um pouco de leveza àquela dureza toda. O que você precisa é de uma mulher para colocar ordem nesse lugar e em você, irmão, ela dizia, sorrindo enquanto limpava as mãos no avental. Besteira. Não tenho tempo para essas coisas. Namoro é para quem não tem mais o que fazer, Carlos resmungava, os olhos fixos nos campos ao longe, tentando evitar o olhar inquisitivo da irmã. Ana sabia que as palavras dele eram apenas uma máscara. Mas nada conseguia abalar o homem teimoso que ele era, até a chegada de Alice. Naquela tarde, Carlos estava no celeiro quando ouviu o som de um carro se aproximando. Quem será a essa hora? Ele pensou, franzindo o senho. Ao sair, viu um senhor de cabelos brancos e expressão grave descendo do veículo, seguido por uma jovem de expressão nada satisfeita. Alice, sua sobrinha, estava sendo enviada para a fazenda por seu avô, uma medida extrema para ensiná-la a valorizar o trabalho duro. Ela tinha um espírito livre, uma cabeça cheia de sonhos urbanos, e para Carlos, o tipo de pessoa que não tinha nada a ver com a vida na fazenda. Carlos. Vim te trazer a sua nova ajudante, o avô de Alice anunciou, empurrando a garota em direção ao homem que a olhava com uma mistura de incredulidade e aborrecimento. Ela vai passar um mês aqui. Vai aprender a trabalhar de verdade. Alice, por sua vez, bufou e cruzou os braços, olhando para Carlos de cima a baixo. Um mês? Aqui? Isso é sério, ela questionou, o olhar cintilando de irritação. Carlos suspirou profundamente, tentando conter o mau humor que já se instalava. Você é bem-vinda a tentar, garota, mas não pense que vai ser fácil. Aqui não tem moleza, nem música alta, nem suas besteiras da cidade, disse ele, com a voz grave e autoritária. Ótimo, ela respondeu com sarcasmo, revirando os olhos. Estou mesmo morrendo de vontade de cuidar de vacas e cavar buracos. O avô de Alice lançou um olhar duro para ela, e a jovem se calou. Carlos não disse mais nada. Apenas assentiu e deu meia volta, caminhando para dentro da casa, gesticulando para que Alice o seguisse. Ao entrar na casa, o silêncio era interrompido apenas pelo som de seus passos ecoando pelo chão de madeira. Você vai ficar no quarto dos fundos. Amanhã, começamos cedo, ele avisou, sem sequer olhar para trás. Alice ficou parada por um momento, olhando em volta. A decoração da casa era simples e rústica, totalmente diferente do apartamento moderno em que estava acostumada a viver. Eu só espero que tenha Wi-Fi aqui, murmurou, tirando um sorriso irônico de Carlos, que ela não percebeu. Ele não respondeu. Apenas continuou subindo as escadas. No dia seguinte, ainda mal amanhecera quando Carlos bateu na porta do quarto de Alice. Levante-se! O trabalho começa cedo, ele gritou. Alice resmungou algo inaudível, cobrindo a cabeça com o travesseiro, mas sabia que não teria escolha. Ela se arrastou para fora da cama, se vestiu e saiu do quarto, encontrando Carlos já no quintal, pronto para começar o dia. Você vai começar com as galinhas. Preciso que recolha os ovos e limpe o galinheiro, ele disse, estendendo a mão com um balde e uma pá. Alice olhou para os objetos como se fossem armas alienígenas. Ah, claro, porque limpar cocô de galinha é exatamente o que eu sonhava em fazer às 7 da manhã, resmungou, pegando os utensílios. Carlos se limitou a erguer uma sobrancelha. Bem-vinda à fazenda, respondeu secamente, antes de virar as costas e caminhar para o celeiro. O dia passou lentamente, e a tensão entre os dois só crescia. Carlos a observava de longe, vendo-a tropeçar, derrubar baldes de água e soltar um grito agudo ao ser bicada por uma galinha mais agressiva. Tudo nele gritava que aquilo não ia funcionar. Cidade grande,
É só isso que ela conhece, ele pensava, balançando a cabeça enquanto ajeitava a sela em um dos cavalos. Alice, por outro lado, estava no limite. Que lugar é esse? Um campo de tortura, ela murmurava para si mesma, enquanto limpava os estábulos, ainda sem jeito para lidar com os animais. Tudo parecia estar contra ela, a poeira, o sol, o barulho das galinhas e, claro, o olhar crítico de Carlos, que parecia sempre estar por perto para apontar seus erros. À noite, enquanto se sentavam para o jantar, o silêncio era quase palpável. Amanhã, você vai aprender a arar o campo, Carlos anunciou. Alice o encarou como se ele tivesse dito que ela precisaria escalar uma montanha com as mãos amarradas. Arar o campo? Você só pode estar brincando, retrucou. Carlos pousou os talheres e olhou para ela diretamente, os olhos intensos e sérios. Aqui, ninguém brinca. Se você quer ficar, tem que aprender. E rápido. Alice queria protestar, mas o tom na voz dele era definitivo. Ela percebeu que não havia saída. Certo. Vamos ver como vai ser, disse ela, tentando esconder a frustração. Enquanto ela subia para o quarto, Carlos ficou na cozinha, pensativo. Era óbvio que aquela garota da cidade não duraria muito ali. Mas, ao mesmo tempo, algo em sua teimosia e coragem para enfrentar aquele ambiente desconhecido chamava sua atenção. Vamos ver quem desiste primeiro, ele murmurou para si mesmo, esboçando um sorriso discreto. Naquela noite, os dois foram dormir exaustos, mal sabendo que aquele era apenas o começo de uma longa e inesperada jornada de atritos, descobertas e, possivelmente, algo muito mais profundo. Na manhã seguinte, a fazenda estava envolta em uma brisa leve, mas o clima entre Carlos e Alice estava longe de ser calmo. Alice acordou ao som do despertador, mas desta vez com um plano. Se ela teria que viver ali, faria as coisas ao seu modo. Vestiu-se rapidamente e desceu para o quintal, onde encontrou Carlos já alimentando os cavalos, com a expressão fechada de sempre. Bom dia, ela disse em um tom determinado, mas alegre. Carlos apenas acenou com a cabeça, sem desviar os olhos do trabalho. Alice deu de ombros e continuou com seu plano. Enquanto Carlos se ocupava na parte de trás do celeiro, ela foi até o pequeno aparelho de som portátil que trouxera da cidade e o colocou em uma prateleira, conectando seu celular. Uma batida animada de música pop encheu o espaço, ecoando pelos cantos do celeiro. O ritmo pulsante parecia destoar completamente do ambiente rústico e dos sons naturais da fazenda. Carlos parou no meio de sua tarefa e lentamente se virou, os olhos fixos em Alice. O que é isso? Ele perguntou, cruzando os braços, a voz tingida com um misto de incredulidade e irritação. Ah, é só um pouco de música, respondeu ela, sorrindo enquanto continuava a arrumar os baldes. Você sabia que a música ajuda a motivar o trabalho? Há estudos sobre isso. Carlos a encarou por um longo momento, tentando decidir se ela estava falando sério ou apenas tentando irritá-lo. Não aqui. Isso é uma fazenda, não uma boate, ele resmungou, caminhando até o aparelho de som e desligando-o com um movimento firme. Alice abriu a boca em choque. Ei! Eu estava ouvindo. Não enquanto você estiver trabalhando comigo. Aqui, nós precisamos de concentração, não de distrações, ele retrucou, voltando para os cavalos, como se o assunto estivesse encerrado. Alice o seguiu, os olhos faiscando. Você sabia que eu estava achando o trabalho muito monótono? Pensei em deixar as coisas mais divertidas, ela protestou, com a mão nos quadris. Trabalho não é para ser divertido. É para ser feito, Carlos respondeu, sem sequer olhar para ela. Aquilo fez o sangue de Alice ferver. E é exatamente por isso que essa fazenda parece um campo de concentração, ela murmurou, empurrando um fardo de feno com um pouco mais de força do que o necessário. Carlos respirou fundo, claramente tentando manter a calma. Se você quer plantar flores, ouvir música e brincar com os animais, talvez devesse considerar uma carreira em jardinagem urbana, ele retrucou, seco. Ela não se deixou abalar. Ah, então você ouviu quando eu plantei flores lá fora, respondeu, com um sorriso provocador. Fazenda não precisa ser feia, sabia? Flores no meio da horta? Carlos ergueu as mãos em um gesto de exasperação.
Você realmente acha que isso faz algum sentido? Alice cruzou os braços, encarando, faz sentido para mim. Deveria aprender a apreciar as pequenas coisas, Carlos. Ela se aproximou dele, os olhos brilhando de determinação. Olhe ao seu redor. Isso tudo é bonito, mas falta vida, falta cor. Carlos a observou, sentindo a raiva se dissipar, substituída por um incômodo diferente, uma espécie de curiosidade. Por um momento, ele se perguntou como seria ver o mundo pelos olhos dela, sempre procurando alguma beleza, algum detalhe que valesse a pena. Mas ele não estava disposto a ceder. Isso aqui é uma fazenda de verdade, não um jardim botânico, ele disse, mantendo o tom firme. Agora, se você terminou de brincar, precisamos voltar ao trabalho. Alice revirou os olhos, mas assentiu. Tudo bem, senhor fazendeiro carrancudo. Vamos fazer do seu jeito hoje, respondeu, com um toque de sarcasmo na voz. Os dois trabalharam em silêncio pelos minutos seguintes, até que Alice, numa tentativa de quebrar o clima tenso, começou a dar nomes para as vacas enquanto limpava o estábulo. Essa aqui vai se chamar Margarida e aquela ali, Flor. Combina com o jeito delas, não acha? Carlos, que estava passando por perto, parou e olhou para ela como se ela tivesse acabado de falar em outra língua. Você está dando nomes para as vacas? Ele perguntou, a expressão uma mistura de surpresa e descrença. Sim, por que não? Alice respondeu, sorrindo. Elas têm personalidades diferentes, sabia? Carlos balançou a cabeça, tentando decidir se estava bravo ou simplesmente perplexo. Elas são vacas. Elas têm uma função aqui, não precisam de nomes. Bem, eu discordo. Acho que elas são mais do que apenas números ou produtores de leite, retrucou Alice, acariciando uma das vacas. Elas são seres vivos, com suas próprias características. Ele suspirou, esfregando o rosto com as mãos. Você não entende, Alice. Isso aqui não é um parque de diversões. É o meu trabalho, minha vida. E a minha vida era completamente diferente antes de eu vir parar aqui, Carlos, ela rebateu, agora em um tom sério. Estou tentando me adaptar, mas preciso trazer um pouco de mim para isso tudo. Senão, vou enlouquecer. Carlos a encarou, vendo pela primeira vez um lampejo de vulnerabilidade nos olhos dela. Talvez ela não estivesse apenas brincando ou tentando provocá-lo. Talvez ela realmente estivesse lutando para encontrar um lugar ali. Mas ele não podia deixar que isso mudasse as regras do que ele conhecia. Só não atrapalhe o que precisa ser feito, ele disse, mais suavemente do que pretendia. Você quer dar nomes às vacas, tudo bem. Só faça o seu trabalho. Alice deu um meio sorriso, surpresa pela concessão. Tudo bem. Mas saiba que você acabou de ganhar uma vaca chamada Rosinha, ela respondeu, fazendo uma careta divertida. Carlos se afastou, tentando esconder o sorriso que ameaçava escapar de seu rosto. Se isso a faz trabalhar melhor, então tanto faz, murmurou, voltando ao trabalho. Enquanto Alice continuava a limpar o estábulo e resmungar sobre a música que ele desligou, Carlos se pegou olhando para ela de canto de olho. Havia algo na maneira como ela enfrentava os desafios com humor e persistência que ele começava a admirar, mesmo que relutantemente. Talvez a fazenda pudesse, de fato, ser um lugar um pouco mais colorido, pensou ele, mas ainda sem coragem de admitir. Alice, por sua vez, sentia que estava fazendo pequenos avanços. Ele era rígido, teimoso e crítico, mas havia uma faísca ali, uma pequena abertura que ela podia explorar. Tudo bem, senhor fazendeiro, ela pensou consigo mesma. Vamos ver quem vai ceder primeiro. E assim, entre críticas, música desligada, flores plantadas e vacas nomeadas, eles continuaram seus dias, cada um mais determinado do que nunca a moldar o mundo ao seu redor da forma que acreditava ser certa. Os dias seguintes trouxeram consigo uma série de desafios e situações inusitadas. Alice estava determinada a provar que podia se adaptar, mesmo que as coisas não saíssem exatamente como planejado. A vida na fazenda ainda parecia um campo de batalha para ela, mas agora as batalhas vinham com um toque de humor que, aos poucos, fazia a tensão entre ela e Carlos se dissolver. Certa manhã, Carlos decidiu que estava na hora de Alice aprender a ordenhar uma vaca.
Eles estavam no estábulo, e ele lhe entregou um banquinho e um balde. Tudo o que você precisa fazer é sentar, segurar firme e puxar com cuidado, ele explicou, demonstrando o movimento com uma habilidade que fez parecer fácil. Alice olhou para a vaca e depois para as próprias mãos. Parece simples. Demais, ela murmurou, franzindo a testa, como se já suspeitasse que havia algo ali que ele não estava contando. Carlos apenas deu de ombros, escondendo um sorriso. Vá em frente, ele a encorajou, recostando-se na parede, os braços cruzados no peito, preparado para observar. Alice se sentou, ajustou o banquinho e respirou fundo. Ok, vaca. Seja gentil comigo, por favor, ela sussurrou, inclinando-se. Lentamente, ela tentou imitar o movimento que Carlos havia mostrado. Por um segundo, pareceu que ela estava no caminho certo, até que a vaca se moveu bruscamente, balançando a cauda diretamente no rosto de Alice, que soltou um grito agudo. Ah, droga! Alice exclamou, quase derrubando o balde. O som da risada de Carlos ecoou pelo estábulo, tão inesperado e sincero que ela se virou para ele, espantada. Você está bem? Ele perguntou, ainda rindo. Alice passou a mão no rosto, tentando se livrar do que quer que a vaca tivesse jogado nela. Sim, sim. Estou ótima. Que ótima experiência rural. Ela balançou a cabeça e, de repente, começou a rir também, um riso tão contagiante que até a vaca pareceu se acalmar. Carlos a observou, fascinado. Você é péssima nisso, ele admitiu, ainda sorrindo. Eu sei. Alice respondeu, rindo ainda mais alto. Mas, espere, deixe eu tentar de novo. Com uma determinação surpreendente, ela voltou a tentar, desta vez conseguindo extrair um filete de leite. Olha só, ela exclamou, como se tivesse acabado de realizar um feito heróico. Carlos assentiu, satisfeito. Nada mal, para uma garota da cidade, ele comentou. Havia algo diferente em sua voz, um tom mais suave e menos crítico. Alice percebeu, e por um momento, os olhos de ambos se encontraram, um lampejo de reconhecimento e respeito compartilhado. Mais tarde naquele dia, Carlos decidiu ensinar Alice a dirigir o trator. É fácil, ele disse, ajudando-a a subir no enorme veículo. É como dirigir um carro, só que... bem, um pouco mais robusto. Alice, que mal dirigia seu próprio carro automático na cidade, olhou para o painel cheio de alavancas e botões com um ar de preocupação. Certo. Robusto. Vamos lá, ela murmurou, tentando parecer confiante. Carlos se posicionou ao lado, pronto para instruí-la. Primeiro, você liga o motor. Isso mesmo, agora, solte o freio lentamente e comece a acelerar. Alice fez como ele disse, e o trator começou a se mover. Olha só, eu estou fazendo isso, ela gritou, animada, enquanto o trator avançava lentamente pelo campo. Carlos observava com um sorriso contido. Vai devagar agora, ele alertou, mas era tarde demais. Alice puxou a alavanca errada, fazendo o trator sacudir e acelerar inesperadamente. Ah! Como para isso, ela gritava, o pânico crescendo em sua voz. O trator começou a se mover em zigue-zague, quase saindo de controle. Carlos correu ao lado, tentando alcançar a cabine. Pise no freio! Pise no freio, ele gritava, rindo e tentando manter a calma ao mesmo tempo. Finalmente, Alice conseguiu encontrar o freio, e o trator parou com um solavanco, jogando os dois para frente. O silêncio que se seguiu foi rapidamente preenchido pelo som de suas risadas. Carlos apoiou as mãos nos joelhos, recuperando o fôlego. Você quase atropelou metade da colheita, ele disse, ainda rindo. Alice, corada e sem ar, começou a rir ainda mais. Foi incrível. Eu não tinha ideia do que estava fazendo. Ela se inclinou para fora da cabine do trator, o rosto iluminado por um sorriso tão genuíno que Carlos não pôde evitar sorrir também. Você é um desastre ambulante, sabia? Ele disse, balançando a cabeça. Mas acho que é um desastre divertido. Alice pulou do trator e se aproximou dele, os olhos brilhando. Então você está dizendo que eu sou divertida? Ela perguntou,
erguendo uma sobrancelha, provocando-o. Carlos abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Ao invés disso, ele simplesmente riu, um riso leve que fez algo mudar entre eles. Era como se, naquele momento, todas as barreiras que haviam construído estivessem começando a ruir. Os dias seguintes foram marcados por mais momentos cômicos. Alice se atrapalhava com os baldes de água, tropeçava nas ferramentas deixadas no caminho e tentava desesperadamente aprender a montar um cavalo sem cair. E Carlos, que sempre achou a vida na fazenda uma questão de seriedade e regras rígidas, se via rindo cada vez mais, até mesmo de si mesmo. Em uma tarde, enquanto Alice ajudava a plantar mudas na horta, ela começou a cantarolar uma música alegre, movendo-se entre as fileiras de plantas com uma leveza que Carlos nunca havia visto ali. Ele a observava de longe, sem se dar conta de que estava sorrindo. O campo parecia mais vibrante, mais cheio de vida com ela ali. No final do dia, quando se encontraram para o jantar, os olhares entre eles já não eram mais de irritação ou desafio, mas de uma cumplicidade que crescia a cada troca. Enquanto Alice servia-se de uma generosa porção de comida, Carlos olhou para ela e disse, em um tom brincalhão, "Você vai precisar de toda essa energia para o que te espera amanhã." "Ah, é? O que você está planejando?" ela perguntou, fingindo preocupação, mas com um brilho de entusiasmo nos olhos. Carlos apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se um pouco. "Vou ensinar você a fazer queijo", respondeu, um sorriso malicioso surgindo em seu rosto. Alice deu um risinho, animada. "Eu mal posso esperar." Enquanto as risadas preenchiam a pequena cozinha, a atmosfera da fazenda mudava. Havia algo novo ali, uma sensação leve, ao mesmo tempo, intensa. Era como se, entre trapalhadas e brigas, eles tivessem encontrado um ritmo próprio, uma dança que os envolvia e os aproximava, lentamente, um passo de cada vez. A lua cheia pairava no céu, banhando a cidadezinha em uma luz prateada. Era noite de festa, e Carlos estava mais animado do que admitiria. Ele não costumava ir a esses eventos, mas algo o impulsionara naquela noite. Talvez fosse a presença de Alice, que há semanas vinha transformando sua rotina, sua fazenda e seus pensamentos. Ela o desestabilizava de uma maneira desconcertante, mas também trazia uma energia nova à sua vida. Alice estava no quarto, escolhendo um vestido entre os poucos que trouxera. Algo casual, mais bonito, ela pensou, revirando suas opções. Finalmente, optou por um vestido azul claro, simples, que realçava o brilho natural de seus olhos. Quando desceu para encontrá-lo, Carlos quase perdeu o fôlego. Não por causa do vestido, mas por causa dela. A mulher diante dele era a mesma garota da cidade que havia chegado reclamando de tudo, mas ao mesmo tempo, completamente diferente. Havia algo em seu jeito, uma leveza que o fazia perceber o quanto ela era especial. "Uau!" ele soltou, um pouco sem pensar. Alice olhou com um sorriso malicioso, inclinando a cabeça. "Uau, é? Vou considerar isso um elogio", ela brincou, tentando esconder o próprio nervosismo. Carlos deu de ombros, tentando parecer indiferente. "Você está bonita", ele disse, quase gaguejando, o que o irritou. Ele não era um adolescente, mas a presença dela o deixava estranho, fora de controle. Alice riu e balançou a cabeça. "Obrigado, fazendeiro. Vamos?" Enquanto caminhavam em direção à festa na praça principal, o ar noturno estava fresco e carregado com o som da música ao longe. As luzes coloridas enfeitavam o lugar, e uma banda tocava uma mistura alegre de músicas tradicionais. Alice se sentia animada, quase como se estivesse em um daqueles festivais de rua da cidade, mas havia algo mais. Ela estava ao lado de Carlos, e mesmo sem falar muito, a simples presença dele trazia um calor inesperado. Assim que chegaram, foram recebidos com entusiasmo pelos habitantes locais. Carlos era uma figura conhecida e respeitada, mas todos notaram a mulher ao seu lado. "Quem é ela?", murmurava, curiosos. Alice não se importava com os olhares, estava mais interessada em aproveitar a festa. "Então, você dança?", ela perguntou a Carlos, já antecipando a resposta. Ele a encarou como se ela tivesse acabado de fazer a pergunta mais absurda do mundo. "Dançar?
Não, eu não danço, ele respondeu, sacudindo a cabeça. Alice sorriu de lado. Oh, você dança, sim. Só não sabe ainda. E antes que ele pudesse protestar, ela pegou a mão dele e o puxou para a pista. A música estava alta, e os risos e conversas ao redor deles enchiam o ar. Carlos estava rígido no início, tentando seguir os passos dela com um desconforto evidente. Mas Alice não desistia. Relaxe, ela disse, aproximando-se mais dele, seus olhos encontrando os dele em um momento quase hipnótico. Sinta a música, não pense. Carlos soltou uma risada curta. Você acha mesmo que eu consigo não pensar? Alice se inclinou para sussurrar em seu ouvido. Comigo, você vai aprender, ela murmurou, e a voz dela o arrepiou da cabeça aos pés. Ele respirou fundo, deixando-se envolver pelo ritmo da música e, mais importante, por ela. Lentamente, Carlos começou a se soltar. Seus passos se tornaram mais fluidos, e suas mãos, que antes estavam hesitantes na cintura de Alice, agora a seguravam com firmeza. Eles rodopiavam pela pista de dança, a música os levando, os risos se misturando. Alice sorria abertamente, os cabelos balançando com o movimento, e Carlos não conseguia tirar os olhos dela. Naquele momento, tudo ao redor parecia desaparecer, restando apenas os dois e a melodia que preenchia o espaço entre eles. E então, quando a música mudou para um ritmo mais lento, a tensão entre eles tornou-se palpável. Alice parou, respirando levemente ofegante, e olhou para ele. Carlos manteve as mãos em sua cintura, sentindo a suavidade do tecido do vestido e a pressão suave do corpo dela contra o seu. Por um segundo, o mundo inteiro silenciou. Você está mais quieto do que o normal, ela comentou, tentando quebrar o clima, mas sua voz saiu baixa, quase como um sussurro. Carlos não respondeu de imediato. Ele a observava com uma intensidade que fez o coração de Alice acelerar. Estou apenas tentando entender, ele disse, finalmente, sua voz rouca. Entender o que? Ela perguntou, prendendo a respiração, sem saber exatamente o que esperava ouvir. Ele hesitou, mas a luz suave das lanternas sobre eles e o brilho dos olhos dela o encorajaram. Entender como alguém como você entrou na minha vida e virou tudo de cabeça para baixo, confessou, o olhar fixo nos dela. Alice abriu um sorriso que fez algo se acender dentro dele. E isso é bom ou ruim? Ela provocou, o coração martelando no peito. Carlos não respondeu com palavras. Em vez disso, ele fez o que seu instinto gritava. Ele a puxou para mais perto, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, inclinou-se e a beijou. O mundo ao redor deles explodiu em cores e sensações. O beijo foi intenso, apaixonado, carregado de todos os sentimentos que haviam se acumulado entre eles nas últimas semanas. Alice correspondeu de imediato, entrelaçando os braços ao redor do pescoço dele e se entregando completamente. A música, as luzes, os risos distantes. Tudo parecia desaparecer. Não havia mais fazenda, cidade ou qualquer problema. Apenas os dois, em um momento que mudaria tudo. Quando finalmente se separaram, estavam ofegantes, os olhos fixos um no outro. Isso foi. Carlos tentou encontrar as palavras, mas tudo parecia fugir do alcance. Foi o que precisava ser, Alice completou, sorrindo suavemente, tocando o rosto dele com uma ternura que o desarmou completamente. Carlos a segurou com firmeza, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele a soltasse. Eu acho que estou apaixonado por você, Alice, ele confessou, a voz baixa, mas carregada de sinceridade. Alice o encarou, os olhos marejados de emoção. Carlos, Ela começou, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Então, ela o puxou para mais um beijo, selando aquela noite com a certeza de que a vida deles jamais seria a mesma. Enquanto a música continuava a tocar ao redor, eles ficaram ali, abraçados, sentindo o calor do momento. A barreira que existia entre eles havia sido quebrada, e, pela primeira vez, Carlos permitiu que seus sentimentos o guiassem. Estava apaixonado, e não havia mais como negar. Os dias que se seguiram à noite da festa na cidade foram diferentes.
Na fazenda, parecia que o ar estava mais leve, como se as plantas, os animais e até mesmo os ventos que sopravam pelos campos soubessem do que acontecerá entre Carlos e Alice. Mas ao mesmo tempo, havia algo que pesava no peito de ambos, uma sensação inquietante que se instalava na medida em que o último dia de Alice na fazenda se aproximava. Carlos começava as manhãs como de costume, saindo para alimentar os cavalos e cuidar das tarefas matinais. Mas, dessa vez, seus passos eram mais lentos, e seus olhos constantemente procuravam Alice. Ele a via surgir na porta da casa, os cabelos soltos ao vento, e seu coração apertava. Durante todo aquele tempo, ele fora rígido, teimoso, mas ela havia mudado tudo. Ele queria pedir para ela ficar, queria gritar que a amava, mas algo travava. Medo, talvez. Medo de que ela dissesse não. Alice, por outro lado, estava em conflito consigo mesma. Enquanto ajudava com os animais ou trabalhava na horta, sua mente voava para a cidade, para sua vida de antes. Lá, ela tinha amigos, responsabilidades e uma rotina agitada. Mas, de alguma forma, nada disso parecia tão atraente agora. A vida na fazenda, que inicialmente havia sido um pesadelo, se transformará em algo mais. Em algo que ela não conseguia deixar para trás facilmente. E havia Carlos. Ele se tornará seu porto seguro, mesmo sendo tão teimoso e cheio de defeitos. Ela o amava. E agora? Como ela poderia voltar para sua antiga vida e esquecer tudo aquilo? Os dois passaram a evitar conversas profundas. Durante o café da manhã, os diálogos eram curtos, cheios de silêncios significativos. Em um momento, Alice tentava encontrar um modo de falar sobre a partida, mas as palavras morriam em sua boca. Carlos, por sua vez, mantinha-se com os olhos baixos, os dedos tamborilando na mesa, como se o simples ato de olhar para ela fosse torná-lo ainda mais vulnerável. Certa tarde, enquanto Carlos estava consertando uma cerca no final do pasto, Alice se aproximou. Ela carregava um balde com algumas ferramentas, mas a expressão em seu rosto revelava que não era apenas trabalho que a trazia até ali. Ei, ela disse, tentando soar casual, mas a hesitação em sua voz era clara. Carlos ergueu os olhos, sentindo o estômago dar um nó. Oi, respondeu, continuando a bater o martelo na madeira. Ele não queria que ela percebesse o quanto sua presença o afetava naquele momento. Ela o observou por um instante, antes de colocar o balde no chão. Então, eu estava pensando. Começou, nervosa. Minha estadia aqui está quase terminando. Ele parou de martelar e ficou imóvel, ainda de costas para ela. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Eu sei, respondeu, finalmente, com uma voz mais rouca do que pretendia. Você tem tudo planejado para quando voltar à cidade? Alice respirou fundo. Essa era a pergunta que ela temia. Bem, eu. Não exatamente, ela admitiu, abaixando o olhar para o chão. Mas é o que eu deveria fazer, certo? Voltar, retomar a minha vida. As palavras soavam vazias, como se não fossem realmente dela. Carlos se virou lentamente para encará-la. Seus olhos estavam fixos nos dela, e ele viu o mesmo conflito, a mesma dor que o consumia por dentro. E é isso que você quer? Ele perguntou, com a voz tensa, incapaz de esconder a esperança que carregava. Ela mordeu o lábio inferior, sentindo o coração bater rápido. Eu não sei, ela respondeu, um pouco mais alto do que pretendia, quase como se estivesse tentando convencer a si mesma. Eu não sei o que quero, Carlos. Minha vida na cidade era tudo o que eu conhecia. Mas, aqui, com você. As palavras começaram a sair em um turbilhão. Eu encontrei algo que não sabia que estava procurando. Carlos sentiu uma onda de emoção o atingir. Queria segurar as mãos dela, queria dizer que ela não precisava ir embora. Mas e se ela mudasse de ideia depois? E se ele aprendesse uma vida que ela acabaria odiando? Ele respirou fundo, tentando se manter firme. Alice, você precisa fazer o que é certo para você, ele disse, cada palavra custando-lhe um esforço enorme. Não posso ser o motivo para você desistir dos seus sonhos, da sua vida. Ela o olhou, a frustração crescendo dentro dela.
E o que é certo para mim, Carlos? Porque eu não sei mais. A voz dela estava carregada de emoção. Tudo mudou desde que eu vim para cá. Eu mudei. Você mudou. Ele fechou os olhos, tentando controlar a confusão em sua mente. Eu sei que mudou, ele respondeu, com a voz baixa. Mas isso não significa que eu posso pedir para você ficar. Então você quer que eu vá? Ela perguntou, a voz embargada, os olhos cheios de lágrimas. A vulnerabilidade dela fez com que Carlos sentisse um aperto no peito. Ele não queria vê-la partir. Tudo nele gritava para que ele abraçasse e não a deixasse ir. Não, ele sussurrou, finalmente. Eu não quero que você vá. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão, e então ele deu um passo em direção a ela, aproximando-se. Mas eu também tenho medo de te pedir para ficar, admitiu, sua mão tocando suavemente o rosto dela. Porque se você ficar, eu quero que seja por você, não por mim. Alice fechou os olhos, sentindo o toque dele, quente e reconfortante. E se eu quiser ficar por nós dois? Ela sussurrou, abrindo os olhos e encontrando os dele, agora tão próximos. Eu te amo, Carlos. E não sei como vou viver longe daqui, longe de você. Aquelas palavras atravessaram o coração de Carlos como um raio. Ele a puxou para um abraço apertado, sentindo o calor do corpo dela contra o seu. Eu também te amo, ele murmurou contra os cabelos dela. E estou disposto a enfrentar qualquer coisa se você decidir ficar. Mas essa escolha é sua, Alice. Ela o segurou com força, como se aquele momento fosse a âncora de toda a sua confusão. Eu sei, ela disse, a voz ainda trêmula. Mas talvez eu já tenha tomado minha decisão. Ela se afastou um pouco, o suficiente para olhar nos olhos dele. Eu só preciso de mais um tempo. Um pouco mais, para ter certeza. Carlos assentiu, os olhos suavizando. O tempo que você precisar, ele garantiu. Eu estarei aqui, esperando. Enquanto o sol se punha atrás das colinas, colorindo o céu com tons de laranja e rosa, eles ficaram ali, abraçados. A iminência da despedida pairava no ar, mas também havia uma centelha de esperança. A decisão final ainda estava por vir, mas, pela primeira vez, eles sentiram que podiam enfrentar o que quer que o futuro trouxesse, juntos. O sol ainda nem havia surgido completamente no horizonte, mas Alice já estava acordada. Seus olhos percorriam cada canto do quarto simples que ela aprenderá a amar, como se quisesse gravar na memória cada detalhe. O cheiro da madeira, o som distante dos animais no pasto e o leve balançar das cortinas com a brisa da manhã. Era o último dia. O dia de partir. Ela desceu as escadas com passos lentos, arrastando sua mala pelo corredor. Carlos estava na cozinha, aparentemente ocupado preparando o café da manhã, mas Alice sabia que ele estava ciente de cada movimento dela. Ele ouviu o arrastar da mala, o som dos passos e sentiu seu coração apertar. Ela estava indo embora. E se ele deixasse que ela fosse, teria que conviver com esse vazio. Alice parou na porta da cozinha, observando-o em silêncio. Ele estava com as costas viradas para ela, mexendo distraidamente uma panela. O cheiro do café recém-passado preenchia o ambiente, trazendo uma familiaridade dolorosa. Carlos. Ela começou, a voz baixa, quase um sussurro. Ele se virou lentamente, o olhar sério, mas com uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. Você já está pronta? Ele perguntou, os olhos fixos na mala ao lado dela. Alice assentiu, sentindo um nó se formar em sua garganta. Sim. Eu só queria me despedir, disse, sua voz trêmula. Ela esperava que ele dissesse algo, qualquer coisa, que desse uma razão para ela ficar. Mas ele permaneceu em silêncio, apenas a olhando. Os segundos se estenderam como uma eternidade. E então, algo em Carlos quebrou. Como se um dique tivesse se rompido, ele deu 2 passos rápidos em direção a ela, largando a panela e se aproximando com uma expressão de desespero que ela jamais imaginara ver naquele homem sempre tão firme. Não, espera, ele disse, a voz saindo num tom rouco e hesitante. Eu não posso deixar você ir assim. Ele respirou fundo, os olhos buscando os dela, procurando coragem para falar.
Alice, eu sou um idiota. Um teimoso, cabeça dura e você tem toda a razão para ir embora e nunca mais olhar para trás. Ela o encarou, sentindo o coração bater forte no peito. Carlos, do que você está falando? Perguntou, a voz mais alta, como se tentasse quebrar o silêncio que ele tinha mantido por tanto tempo. Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso, um gesto que Alice nunca tinha visto nele. Estou falando de você. De nós, ele disse, finalmente, a voz carregada de uma emoção crua. Eu sei que fui um carrasco desde o primeiro dia em que você pisou aqui. Mas você trouxe vida a essa fazenda. E, mais importante, você trouxe vida para mim. Alice abriu a boca para responder, mas ele a interrompeu, dando mais um passo à frente. Eu sei que você tem sua vida na cidade, seus sonhos. E eu sei que talvez não tenha espaço para mim nesses planos, ele continuou, sua voz falhando levemente. Mas, eu não posso fingir que a ideia de você ir embora não está me destruindo. Eu me apaixonei por você, Alice. E eu sei que sou péssimo em demonstrar isso, mas eu preciso que você saiba. Ela o encarou, os olhos arregalados. A confissão dele parecia surreal, um sonho que ela não sabia que poderia ser realidade. Então, ela riu. Uma risada curta e nervosa que escapou antes que ela pudesse se conter. Você é um desastre, Carlos, ela disse, com um sorriso que começava a iluminar seu rosto. E eu também não consigo imaginar ir embora e deixar tudo isso para trás, deixar você para trás. Carlos a olhou, sentindo um alívio inundá-lo. Então, você não vai? Ele perguntou, quase sem acreditar, os olhos fixos nos dela, com um brilho que não tinha antes. Alice balançou a cabeça e deu um passo à frente, envolvendo-o em um abraço apertado. Não. Eu não vou, ela sussurrou, sentindo o calor do corpo dele contra o seu, como se aquele momento fosse a confirmação de tudo que eles vinham construindo. Carlos a segurou com firmeza, enterrando o rosto nos cabelos dela e fechando os olhos. A fazenda não seria a mesma sem você, ele murmurou, a voz carregada de um sentimento que ele não tinha coragem de esconder mais. Eles ficaram assim, abraçados, por um longo tempo, deixando que a realidade daquele novo começo se assentasse. Alice se afastou o suficiente para olhá-lo nos olhos. Então, parceiros na fazenda e na vida? Ela perguntou, sorrindo, enquanto seus dedos tocavam suavemente o rosto dele. Ele sorriu, aquele sorriso raro e genuíno que ela tanto amava. Parceiros, ele concordou, antes de inclinar-se e beijá-la, selando com aquele gesto todas as promessas que haviam ficado não ditas até então. Os dias que se seguiram trouxeram uma nova rotina. A vida na fazenda continuava cheia de tarefas, mas agora havia um novo brilho em tudo o que faziam. Eles trabalhavam lado a lado, rindo das trapalhadas de Alice enquanto ela ainda aprendia a lidar com alguns dos desafios do campo. Carlos, sempre paciente, se surpreendia ao encontrar felicidade nas pequenas coisas, como ensinar Alice a arar o campo ou ajudá-la a plantar as flores que ela tanto amava. Numa tarde, estavam ambos na horta, as mãos sujas de terra, quando Carlos olhou para ela e sorriu. Você realmente transformou este lugar, ele disse, observando as fileiras de flores coloridas que cresciam entre as plantações. E transformou a mim. Alice riu, ajeitando uma mecha de cabelo que escapara do rabo de cavalo. Foi um trabalho árduo, senhor fazendeiro. Você é um homem teimoso, ela brincou, tocando o braço dele com carinho. Eu sei, ele respondeu, pegando a mão dela e apertando-a suavemente. Mas, ainda bem, você não desistiu de mim. Ela olhou para ele, o coração cheio de felicidade. Nunca, respondeu, com uma certeza que iluminou seus olhos. Você vale todo o esforço. Eles se inclinaram para um beijo suave, cercados pelo som do vento nos campos e o balançar das árvores ao redor. A fazenda havia se tornado, mais do que nunca, um lar. Um lugar onde eles não só cultivavam a terra, mas também o amor e a parceria que haviam encontrado um no outro. E assim, entre o trabalho na fazenda e os momentos de carinho roubados durante o dia, eles construíam juntos um novo começo, dia após dia, lado a lado, como sempre deveria ter sido. 5 anos se passaram, e a fazenda estava mais viva do que nunca. O céu azul claro,
pontilhado por algumas nuvens, refletia o clima de felicidade que agora reinava naquele lugar. O som de risadas infantis ecoava pelos campos, e o pequeno Mateus, filho de Carlos e Alice, corria com os pés descalços pela grama, espalhando alegria por onde passava. Carlos, agora com um sorriso que parecia estar permanentemente gravado em seu rosto, observava o filho com um olhar carinhoso enquanto trabalhava. Ele estava consertando a cerca, mas sua atenção frequentemente se desviava para o menino que brincava entre as plantações, perseguindo borboletas e explorando cada canto como se fosse um novo mundo. Olha para ele, Carlos comentou, mais para si mesmo do que para Alice, que estava ocupada com as flores em um dos canteiros próximos. Tem mais energia do que um potro selvagem. Alice ergueu o olhar e riu. De quem será que ele herdou essa energia? Provocou, caminhando em direção a Carlos, as mãos sujas de terra. Eu diria que ele é um misto perfeito de teimosia e espírito livre. Carlos sorriu e largou as ferramentas, esticando o braço para envolver a cintura dela. Você tem razão, disse, puxando-a para perto. Ele é o melhor de nós dois. Enquanto eles observavam o filho, Mateus correu até eles com uma flor na mão, os olhos brilhando de empolgação. Papai, mamãe, olha o que eu achei! Ele estendeu a flor para Alice, que se abaixou para ficar na altura dele. Que flor linda, meu amor! Você sabe o que significa quando você traz uma flor para a mamãe? Perguntou, os olhos cheios de ternura. O menino balançou a cabeça, com um sorriso travesso nos lábios. O que? Ele perguntou, ansioso pela resposta. Significa que você é o meu cavalheiro, disse ela, pegando a flor e depositando um beijo na bochecha dele. E eu te amo muito. Carlos se abaixou ao lado deles, bagunçando os cabelos de Mateus. E também significa que você está aprendendo rápido como ser um fazendeiro de verdade, brincou, puxando o menino para um abraço. Mateus gargalhou e saiu correndo outra vez, voltando para as aventuras em meio à plantação, enquanto Alice e Carlos se erguiam, de mãos dadas, observando o pequeno. Ele trouxe tanta felicidade para nossa vida, Alice murmurou, recostando a cabeça no ombro de Carlos. É incrível pensar como tudo mudou desde que vim para cá pela primeira vez. Carlos beijou o topo da cabeça dela, o coração transbordando de gratidão. Eu agradeço todos os dias por você ter ficado, ele disse, com a voz suave. E por ter construído essa família comigo. Ela olhou para ele, sorrindo. Eu também, meu amor, respondeu, apertando a mão dele. A fazenda, você, o Mateus. Vocês são meu lar. Eles permaneceram ali, lado a lado, em silêncio, apenas aproveitando a paz e a felicidade que haviam construído. Se você está gostando dessa história, deixe seu like e comente o que você acha que vai acontecer a seguir.